Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente em que eu vou falar sobre meus hábitos de leitura. Eu nunca fiz um vídeo assim falando dessas frescurices, porque não sei, nunca senti vontade, mas ultimamente eu tenho descoberto coisas que têm me feito apreciar a leitura de um jeito diferente, então eu achei interessante falar. Eu leio tanto por livro físico quanto pelo meu Kindle, que é o meu e-reader, dispositivo de leitura digital. Se você é do meio, você deve saber que esse aqui é bastante popular e que ele também é maravilhoso. O meu é o Kindle, que é da Amazon, mas existem outros tipos de dispositivos de leitura digital que você pode utilizar, como o Levi, o Kobo também. Bom, o meu tem senha, porque eu não quero as pessoas bisbilhotando as minhas leituras, principalmente as minhas leituras mais 18. E eu gosto bastante de ler pelo Kindle, eu acredito que eu uso ele bastante, eu comprei ele em 2017 e desde então eu uso bastante ele até. Ele tá meio velhinho já, se eu não me engano essa aqui é o Paperwhite 7ª ou 8ª geração, uma coisa assim. Tá vendo que a barrinha aqui ele é meio gordinho, então ele não é o mais novo, nem o mais tecnológico, mas ele me serve muito bem. Eu também não tenho uma capinha nem nada, porque eu nunca pensei em gastar 50 reais pra comprar uma capinha pro Kindle, mas eu gasto 50 reais com livros todo mês. Mas eu confesso que ler o livro físico dá um gostinho diferente. E isso por causa dessa sensação sensorial de você estar lendo um livro físico. E visual também, porque temos a capa, temos as fontes, alguns livros têm ilustrações. São experiências diferentes. Eu não sei dizer qual é a minha favorita, mas considerando a quantidade de livros físicos que eu tenho, eu diria que eu prefiro ler livros físicos do que em e-book, mesmo porque eles são mais caros e mesmo assim eu tenho muito mais livros físicos do que eu tenho e-books no meu Kindle. Outra coisa que eu também faço, mas não vai dar pra mostrar aqui, é que eu leio pelo meu celular, no aplicativo do Kindle ou no aplicativo do Livros, do iOS mesmo, do sistema do meu celular, que no caso é um iPhone. Mas bom, gente, vamos a alguns outros detalhes sobre a minha leitura de livros físicos. Eu costumo usar esses negocinhos aqui, que são os post-its, pra marcar partes do livro que me impactaram, que me emocionaram ou que eu achei interessantes pra discutir, no caso, se eu for discutir esse livro com alguém. É claro que tem uma grande diferença, por exemplo, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha trilogia do Povo do Ar, da Holly Black, que são alguns dos meus livros favoritos de fantasia. E como vocês podem ver, esses foram livros que eu reli recentemente. Eu fiz uma leitura coletiva com a Ana Karu e com algumas outras garotas incríveis que eu conheci através da releitura dessa trilogia. E todo sábado a gente discutia capítulo por capítulo desses livros aqui. Naturalmente eu marcava mais coisas nesses livros, não só partes que me emocionaram ou que eu gostei, mas também partes que eu achava relevante, o que eu achei relevante para a construção de personagens, para desenvolvimento do plot, ou desenvolvimento da construção, da ambientação do mundo. Outra coisa que eu fiz com esses livros aqui, porque eles realmente são muito queridos pra mim, foi que eu marquei eles. Eu marquei eles com marca-texto mesmo. O primeiro foi o que eu menos marquei coisas, apesar de... eu não sei dizer qual que eu gosto mais, mas esse livro eu gosto muito dele. Esse post-it aqui é um post-it em cores pastéis que eu comprei, depois eu continuei usando ele e acabo... Enfim, aqui, achei uma parte. Que eu marquei vários diálogos e partes desses livros que eu considerava importantes pra história, pra construção da personagem principal, como vocês podem ver aqui. Coisas que eu achei legais serem marcadas, mas principalmente que eu achei importantes ou impactantes. É assim que eu marquei. E lembrando que esses livros aqui eu marquei especialmente mais do que os outros, porque geralmente eu não grifo tanto e nem marco tantos livros assim, mas é porque eu tinha um interesse especial nesses livros aqui, porque eu iria discutir eles com o meu grupo de leitura coletiva. Esse aqui foi o que eu mais marquei, o Rei Perverso. Esse é um dos meus livros favoritos. E eu confesso que isso aqui teve mais a ver com surtos do que com realmente partes relevantes pra história. As coisas aqui se complicaram um pouquinho, como por exemplo, partes que eu grifei absolutamente um parágrafo inteiro. Eu também tentei combinar as cores, pelo menos no começo eu tava tentando combinar com o verdinho, com todo o tema do livro e com a capa, com as cores do marca-texto também. Eu também não vou sair grifando assim pra ficar feio, né? Eu sei que muita gente é contra grifar livros, mas eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque o livro é meu e eu faço com ele o que eu quiser. E por último, o último livro
que tem esse rosinha. Eu não grifei ele, eu só marquei com post-its mesmo. Mas eu realmente marquei bastante aqueles livros da trilogia do Povo do Ar, porque eu tive muito tempo pra sentar, ler eles e pensar no que eu ia discutir com as minhas amigas no grupo da leitura coletiva. Ao contrário, por exemplo, de Império de Tempestades, que eu discuti numa leitura coletiva com os Citronatos, mas eu marquei, tipo, 3 coisas. Também foi diferente com Torre do Alvorecer, porque eu realmente prestei mais atenção nessa leitura. Esse aqui eu li meio que num surto, assim, em 2 dias. Então aqui estão essas partes que eu marquei. Como eu já falei pra vocês, partes que eu achei interessante, coisas que eu queria lembrar pra falar na hora da discussão. Eu não tenho um bullet journal no qual eu organizo as minhas leituras. Comecei a fazer um caderninho de quotes pra escrever os quotes que eu gostava mais. Parei, não consegui levar isso pra frente também. Mas eu gosto muito daquela opção do Kindle que você pode marcar o que você mais gostou de um livro. Que é como se você estivesse grifando o livro literalmente, só que no Kindle, obviamente, que você tá destacando. Você também pode fazer notas. Eu faço bastante isso até. Por exemplo, esse último livro aqui que eu li, o História Foi Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira. A gente vai aqui nas minhas notas. Tem várias coisas que eu marquei aqui que... No caso desse livro, como é um livro bastante triste, impactante e tem uma leitura bastante poética, foram partes que eu achei bonitas, que me fizeram chorar. Como eu tava dizendo, eu não tenho bullet journal, apesar de eu confessar pra vocês que eu adoro esses caderninhos, mas não tem nenhuma organização dentro deles. Quando você abre, parece que eu sou uma pessoa organizada, mas não, na verdade eu não sou. Primeiramente pelo fato de que tem vários caderninhos com coisas totalmente aleatórias aqui. Isso aqui é uma lista dos K-dramas que eu quero ver e que eu tô vendo. Eu deveria fazer isso com livros também. Já tentei, mas não foi muito pra frente. Com livros eu gosto de ter a minha organização que faz sentido só pra mim. No caso, eu uso esse caderninho aqui para diversas coisas. Ele é como se fosse a minha espécie de bullet journal, só que o princípio do negócio da organização e da estética não existe aqui. Aqui tem contas, rabiscos sem sentido nenhum, listas de coisas que eu tenho que fazer, esboços, tem resenhas que eu fiz de livros, roteiros de vídeo, aqui é um roteiro de um vídeo também, ideias de maquiagem, temos aqui listas de vídeos que eu quero fazer ou que eu já fiz, temos aqui resumos de textos da faculdade, várias outras coisas que vão servir no momento que tiverem que servir. Olha aqui, esse aqui é um roteiro de seminário. Eu gosto desse tipo de caderninho aqui, gente. E eu me entendo na minha própria bagunça. E é isso. Mas agora falando sobre coisas que ultimamente têm me feito ler bem mais. Além dos sprints de leitura, que vocês sabem que a gente faz com o pessoal tanto no YouTube quanto na Twitch, ou até mesmo eu e os meus amigos, a gente liga no Meet e a gente combina, a gente vai ler 1 hora, depois faz uma pausa e vai ler 1 hora, uma pausa. Isso que é o sprint. Um intervalo específico de tempo no qual você vai focar em alguma coisa. Pode ser trabalhar, estudar, ler, sei lá, passar roupa. Muitas vezes eu faço sprints comigo mesma sozinha, mas utilizando essas músicas de ambientação. Essas músicas de ambientação são algo que tem me feito aproveitar a leitura de uma maneira bastante diferente nos últimos tempos. Temos o lo-fi, que é esse estilo de música que geralmente é umas batidas calmas, ou um hip hop ou alguma coisa assim no fundo, mas bem calminho, que é pra você se concentrar. E no começo isso não entrava muito na minha cabeça, mas hoje eu uso lo-fi até mesmo pra estudar, pra ler textos da faculdade. Eu me acostumei muito a escutar lo-fi e eu acho isso uma doideira, porque eu jurava que não fazia diferença nenhuma. Um lo-fi que eu gosto de escutar tanto pra estudar quanto pra ler é o Lo-Fi for Witches, que é um que a Karu sempre usa e eu comecei a usar ele pra tudo também, principalmente pra estudar. Tem aquela garotinha lá do Lo-Fi Girl que fica, tipo, fazendo uma transmissão infinita de Lo-Fi, eu já utilizei essa também. Uma coisa que realmente tem capturado, assim, a minha atenção pra ler, principalmente pra ler livros de fantasia, são esses vídeos de ambientações fantásticas. E eu adoro principalmente esse canal que se chama The Vault of Ambience. Temos esses vídeos em que você pode ter um ASMR, que seria só os sons do local, pessoas conversando, um som de chuva, um som de uma floresta. E aí também temos as ambientações com músicas no fundo, que são as minhas favoritas, porque se eu escuto só o ASMR, eu fico sentindo que tá faltando alguma coisa. Eu gosto mais quando tem uma musiquinha no fundo. E aí eu vou colocar aqui os meus vídeos favoritos para ler fantasia, que é esse do Winter Wonderland,
o Enchanted Forest, que é o meu favorito da vida, o Fantasy Village também, o Enchanted Forest volume 2, esse The Magic Volcano também eu gosto muito. Enfim, esses eu utilizo bastante para ler fantasia. A experiência de leitura, eu acredito que a minha tem melhorado bastante, tem sido mais divertida, eu tenho emergido mais das minhas leituras de fantasia com esses vídeos. E eu sempre falo deles no meu Instagram. Outra coisa que eu gosto muito nesse canal são esses de ambientação de Orgulho e Preconceito. Outro canal que eu adoro é o da Olivia Lee. A Olivia Lee, ela faz essas playlists temáticas que são maravilhosas. Pra falar a verdade, eu não consigo ler muito com essas playlists, porque aí eu fico prestando atenção na letra da música e aí não presto atenção no que eu tô lendo. Mas essas playlists são muito gostosas pra você colocar, sei lá, quando você estiver fazendo alguma outra coisa. Mas ela também tem alguns vídeos que não tem músicas com letra, que são só músicas instrumentais. Mas aí geralmente vem na descrição, tipo, instrumental. Tem coisas muito específicas aqui, temáticas de Light Academia, de Dark Academia. Os meus favoritos são a Pride and Prejudice Playlist Regency Era, o Nutcracker Playlist, que tem as respectivas trilhas sonoras de Orgulho e Preconceito e do balé do Quebra-Nozes do Tchaikovsky, o Running Away with a Lover That You Were Told to Stay Away From, alguma coisa assim. While It Rains, essa aqui é uma playlist de músicas assim maravilhosas e com uma chuvinha no fundo, então é uma coisa que eu acho que estimula muito a imaginação. E pra escrever, pra quem escreve, no caso eu não escrevo, mas pra escrever deve ser incrível. O meu favorito da vida é You're Falling for the Protagonist in a Fantasy Novel. Você está se apaixonando pelo protagonista de um romance de fantasia. Essa aqui pra mim é o supra-sumo. Eu acho que essas são as minhas duas favoritas, 3, 4 favoritas da Olivia Lee. Também tem a Ivory, enfim, tem muitos outros canais nesse mesmo estilo. A partir do momento que você começa a pesquisar, esses vídeos vão aparecendo outras recomendações do mesmo estilo. Falando mais sobre o horário que eu leio, geralmente eu leio de tarde e de noite. Primeiramente porque eu não gosto muito de acordar de manhã, eu só acordo de manhã quando eu sou obrigada. Geralmente todos os dias quando eu tenho aula. Se eu tenho algum prazo para ler algum livro, por exemplo, eu tenho uma discussão de uma leitura coletiva, e daí eu preciso ler. Aí eu acordo de manhã, coloco o despertador e tudo mais, mas isso é extremamente difícil. Eu prefiro ficar madrugada lendo e acordar mais tarde depois e começar a ler depois do almoço. Então eu prefiro ler de tarde e de noite. Eu também gosto bastante de comer coisas enquanto eu leio. Pode sujar o livro, enfim, a minha mão fica gordurosa. Mas aí, no caso, quando eu tô almoçando e quero ler, ou quando eu tô no banheiro e quero ler, eu leio pelo celular, não levo o livro nem o Kindle. Por causa que o celular já tá cheio de bactérias, então... Na verdade, isso não foi nada higiênico, só que eu faço isso. Quando eu tô almoçando sozinha, por exemplo, ou quando eu tô num lugar, ou no carro, ou na sala de espera de algum médico, alguma coisa assim, na rua, né, entre aspas. Daí eu leio pelo celular. Porque é bem mais fácil do que você carregar o livro por aí. E geralmente eu só levo o Kindle por aí em situações muito específicas, tipo uma viagem. Quando eu tô fora de casa, eu leio muito mais pelo celular do que qualquer coisa. E você pode sincronizar os livros do seu Kindle no seu aplicativo do Kindle do celular. Então o que você tá lendo pelo Kindle, você pode ler pelo celular ao mesmo tempo. E isso é bastante prático. E eu gosto muito de ler pelo celular. Isso estraga a vista? Estraga. Mas é isso aí. Outro hábito meu de leitura é que eu releio muitos livros. Eu gosto muito de reler livros no geral, principalmente os meus favoritos. Ou livros que eu li há muito tempo e já me esqueci da história ou dos detalhes. Recentemente eu reli toda a série de Trono de Vidro da Sarah J. Maas, tirando os últimos 2 livros, Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas, os quais eu estou lendo pela primeira vez. Mas eu reli todos eles, do 1 até o 6, e eu gostei muito dessa experiência, me lembrei de muitas coisas que eu não lembrava, porque eu li esses livros muito correndo. E agora foi muito interessante reler eles. Eu sou uma releitora, eu sou a favor de reler livros, e eu releio livros o tempo todo. Tem meses que eu mais releio livros do que leio livros novos. Bom, gente, eu acho que esses são os meus hábitos de leitura, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não achado ele totalmente inútil. Se você gostou, por favor, clique em gostei, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, talvez, não sei, se você quiser. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijinho e até a próxima.